Você já parou para pensar no destino dos 12 apóstolos, os homens escolhidos por Jesus para transformar o mundo? Apesar de suas diferenças, eles tinham algo em comum: a missão de espalhar a mensagem de esperança, amor e salvação para todos os povos. Cada um deles deixou uma marca profunda na história, mas o preço pago foi alto. Perseguições, martírios e sacrifícios definiram suas trajetórias e legaram ao cristianismo o alicerce que sustentaria a fé ao longo dos séculos. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada fascinante, explorando quem foram os apóstolos, os desafios que enfrentaram e os mistérios que cercam seus destinos finais. Por meio de relatos históricos, tradições cristãs e um olhar cuidadoso sobre suas vidas, você descobrirá como esses homens comuns se tornaram pilares de uma nova fé, enfrentando adversidades impensáveis e transformando a história da humanidade. Prepare-se para conhecer detalhes surpreendentes sobre o contexto histórico em que eles viveram, as perseguições enfrentadas e, claro, os desfechos muitas vezes sombrios que marcaram suas existências. Ao final, ficará claro que os apóstolos não apenas seguiram Jesus, mas viveram e morreram por sua causa, deixando um legado eterno. Quem foram os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos foram mais do que simples seguidores de Jesus. Eles foram escolhidos para uma missão extraordinária: espalhar a mensagem do Evangelho por todas as nações. Cada um deles trouxe características únicas para o grupo, com histórias de vida que demonstram como pessoas comuns podem ser transformadas por um propósito maior. Pedro, por exemplo, era um simples pescador que se tornou o líder reconhecido da igreja. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram conhecidos por sua intensidade e zelo, recebendo o apelido de Filhos do Trovão. Mateus, um cobrador de impostos, largou sua posição para seguir Jesus, enquanto Simão, o Zelote, era alguém que antes lutava contra a dominação romana. A escolha dos apóstolos também refletiu a diversidade do grupo. Entre eles, havia homens de diferentes profissões, temperamentos e origens. Apesar dessas diferenças, eles tinham um objetivo comum: testemunhar os ensinamentos e os milagres de Jesus, preparando-se para liderar o movimento cristão após sua partida. Mas quem eram realmente esses homens? Que desafios enfrentaram antes mesmo de iniciar suas jornadas como apóstolos? Ao longo deste capítulo, vamos explorar a identidade de cada um, suas características marcantes e como suas histórias individuais convergiram para formar um grupo que mudaria o curso da história. O mundo em que os 12 apóstolos viveram era marcado por tensões políticas, sociais e religiosas. Sob o domínio do Império Romano, as regiões onde Jesus e seus discípulos atuaram enfrentavam uma rígida estrutura de controle, com uma forte presença militar e impostos pesados que geravam descontentamento entre o povo. Além disso, o judaísmo, religião predominante na época, estava dividido em várias seitas, cada uma com sua visão sobre a chegada do Messias e o papel da lei. Nesse cenário, a mensagem de Jesus e a missão dos apóstolos representavam uma ruptura com as tradições estabelecidas. Os apóstolos não apenas pregavam uma nova fé, mas desafiavam estruturas religiosas e políticas ao proclamarem Jesus como o Salvador. Isso os colocou em confronto direto com líderes religiosos judeus e autoridades romanas, que viam o cristianismo nascente como uma ameaça. As perseguições começaram de forma localizada, mas logo se intensificaram à medida que a mensagem cristã se espalhava. Ser apóstolo significava enfrentar a rejeição, o desprezo e, em muitos casos, a violência. Muitos foram presos, torturados e, eventualmente, martirizados por se recusarem a renunciar à sua fé. O sacrifício dos apóstolos não apenas solidificou o cristianismo, mas também inspirou seguidores ao longo dos séculos a perseverarem em meio às adversidades.
Os apóstolos foram mais do que seguidores. Foram missionários que espalharam uma mensagem que desafiava as normas sociais e religiosas da época. Suas jornadas não apenas moldaram o cristianismo, mas também deixaram legados duradouros, mesmo diante de perseguições brutais. Neste capítulo, mergulharemos nas histórias individuais dos 12 apóstolos, explorando suas missões, desafios e destinos finais. Pedro, o fundamento da igreja. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador na Galileia antes de ser chamado por Jesus. Conhecido por sua fé impulsiva, ele é retratado como o líder natural entre os apóstolos. Após a ascensão de Jesus, Pedro pregou para multidões e desempenhou um papel fundamental na formação das primeiras comunidades cristãs. Seu destino final foi em Roma, onde, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, pois não se sentia digno de morrer como Jesus. João, o apóstolo do amor. João, irmão de Tiago Maior, é frequentemente associado à mensagem de amor e compaixão. Ele foi o único apóstolo que esteve presente na crucificação de Jesus e é considerado o autor do Evangelho de João e do Apocalipse. João viveu até uma idade avançada, morrendo de causas naturais na ilha de Patmos, onde esteve exilado. Tiago Maior, o primeiro mártir apostólico. Tiago Maior, outro pescador, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, em Jerusalém, um evento que marcou o início das perseguições sistemáticas aos líderes cristãos. A tradição o associa à evangelização da Península Ibérica, tornando-se uma figura reverenciada em locais como Santiago de Compostela. André, o pregador na cruz de Santo André. André, irmão de Pedro, é lembrado como o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Sua missão o levou a pregar em regiões como a Grécia e a Ásia Menor. André foi crucificado em uma cruz em forma de X, um símbolo que ficou associado à sua memória. Filipe, o evangelista da Ásia Menor. Filipe é frequentemente mencionado como um pregador ativo, conhecido por sua abordagem prática ao compartilhar a fé. Ele foi martirizado em Hierápolis, onde, segundo a tradição, foi crucificado ou apedrejado enquanto pregava para multidões. Bartolomeu, o missionário no Oriente. Bartolomeu, também identificado como Natanael, é conhecido por sua missão no Oriente, incluindo regiões como Índia e Armênia. Ele enfrentou um dos destinos mais brutais entre os apóstolos, sendo esfolado vivo e depois decapitado, por se recusar a renunciar à sua fé. Tomé, o apóstolo da fé questionadora. Tomé, conhecido por sua dúvida após a ressurreição de Jesus, tornou-se um símbolo de questionamento e busca por respostas. Ele viajou até a Índia, onde fundou comunidades cristãs. Lá, foi martirizado por soldados, sendo morto a golpes de lança. Mateus, o evangelista transformado. Mateus, antes cobrador de impostos, é lembrado por escrever o evangelho que leva seu nome. Ele pregou em regiões como a Etiópia, onde enfrentou grande resistência. Mateus foi martirizado, possivelmente queimado ou apedrejado, enquanto evangelizava. Tiago Menor, o mártir de Jerusalém. Tiago Menor, primo de Jesus, liderou a igreja em Jerusalém. Ele foi martirizado ao ser jogado do pináculo do templo e, em seguida, espancado até a morte. Simão, o zelote, o apaixonado por sua fé. Simão, associado ao movimento dos zelotes, viajou para pregar na Pérsia, onde enfrentou grande oposição. Ele foi martirizado, possivelmente cerrado ao meio, de acordo com relatos tradicionais. Judas Tadeu, o apóstolo da esperança. Judas Tadeu, frequentemente invocado como o santo das causas perdidas, pregou na Pérsia ao lado de Simão. Ele foi morto de forma violenta, sendo espancado até a morte. Judas Iscariotes, o traidor.
Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata. Teve um fim trágico. Consumido pela culpa, ele tirou sua própria vida, tornando-se uma figura de alerta sobre as consequências da ganância. Os apóstolos viveram vidas extraordinárias, cheias de desafios e sacrifícios. Suas jornadas não apenas moldaram o cristianismo, mas também inspiraram incontáveis seguidores a enfrentar adversidades com coragem e fé. Cada um deles deixou um legado único, lembrado até hoje em diversas tradições cristãs. Os apóstolos desempenharam um papel fundamental na consolidação do cristianismo, deixando um legado que moldou o mundo como o conhecemos. Eles não apenas espalharam os ensinamentos de Jesus, mas também estabeleceram comunidades que se tornaram os alicerces da fé cristã. Suas ações, marcadas por coragem e sacrifício, permitiram que a mensagem do Evangelho se expandisse para além das fronteiras do Império Romano. A influência dos apóstolos pode ser vista nas igrejas que carregam seus nomes, nas tradições litúrgicas e nos textos sagrados que guiam milhões até hoje. Suas vidas são testemunhos de dedicação inabalável a uma causa maior, inspirando gerações de cristãos ao longo dos séculos. Mesmo em meio a perseguições e martírios, os apóstolos mostraram que a fé pode superar qualquer adversidade, plantando as sementes de uma religião que se espalhou pelo mundo inteiro. Os apóstolos ainda são cercados por curiosidades e mistérios. Tradições diversas e registros históricos divergentes contribuem para alimentar as narrativas sobre suas vidas e missões. Por exemplo, enquanto algumas tradições afirmam que Pedro foi enterrado em Roma, outras apontam locais alternativos como Antioquia. A verdadeira localização de seus túmulos ainda desperta debates intensos entre historiadores e religiosos. Além disso, as relíquias atribuídas aos apóstolos, como fragmentos de ossos ou objetos pessoais, são frequentemente disputadas por várias igrejas e museus. Também há mistérios sobre suas jornadas, com relatos contraditórios sobre onde exatamente pregaram ou enfrentaram o martírio. Esses enigmas não apenas tornam as histórias dos apóstolos mais fascinantes, mas também destacam sua influência duradoura em culturas e tradições ao redor do mundo. Afinal, os apóstolos permanecem figuras que continuam a inspirar fé e investigação. Os apóstolos de Jesus não foram apenas personagens históricos, foram pilares de uma fé que atravessou séculos. Suas vidas, marcadas por sacrifício, coragem e dedicação, mostram que a transformação do mundo começa com a entrega a um propósito maior. Eles enfrentaram desafios inimagináveis, deixando para trás famílias, profissões e suas próprias vidas para espalhar uma mensagem que mudou o curso da história. Seus legados não se limitam às suas ações durante a vida, mas continuam vivos em tradições, textos sagrados e na memória coletiva de milhões de cristãos ao redor do mundo. Cada apóstolo deixou uma marca única, simbolizando diferentes caminhos para a fé e a devoção. A mensagem final que os apóstolos nos deixam é clara. A verdadeira transformação vem da fé e da resiliência. Independentemente das adversidades, suas histórias nos inspiram a buscar um propósito maior e a enfrentar os desafios com coragem e convicção. Eles nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível impactar o mundo com amor, fé e dedicação. Agora, a pergunta fica para você. Qual apóstolo mais te inspira e por quê? Deixe nos comentários suas reflexões e continue a jornada de aprendizado.